Atos capítulo 2, já foi o texto da semana passada. Nós vamos continuar na nossa série Mais Perto de Deus. É o terceiro estudo dessa série nesse mês. Começamos com o estudo de Gideão. Semana passada foi falado sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. E nós vamos ler o texto de novo, a partir do versículo 42. Quem ainda não está com a Bíblia, é só levantar a mão. Já é costume da igreja. Todos já receberam antes do aviso. Que bênção, né? Diz assim o versículo 42: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja era uma igreja perseverante. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela perseverava na sua missão e na sua visão de ser submissa e dependente daquilo que o Senhor Jesus havia anunciado, ensinado através do seu grupo, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Mas o destaque que eu quero dar hoje é na palavra que eles perseveravam também na comunhão. E se nós olharmos muitos dos nossos cânticos, muitos dos nossos hinos, muitas das nossas programações, parece que esse tema comunhão é um tema essencial, que a gente gosta de cantar, gosta de falar, gosta de vivenciar, de experimentar, né? Quem aqui não conhece como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, né? E juntos, lado a lado. Está vendo? Todo mundo sabe, está tímido ainda, né? Andarmos com Jesus. E outros cânticos que falam sobre isso, tem um no Inário que eu amo muito, fala: benditos laços são, né, aqueles que nos unem, que nos tornam um no Senhor. Mas o que é comunhão? E o que é perseverar na comunhão? A palavra comunhão, ela é uma palavra grega chamada koinonia, que aí já virou ministério, inclusive igrejas têm esse nome. Fala-se muito da koinonia. Koinonia vem de uma outra palavrinha que era até o nome da língua grega, o nome dado à língua grega nos tempos de Cristo, koiné. Koiné significa comum. A palavra é comum, o sentido da expressão, o grego koiné significa um grego que é falado por todas as áreas do império. Peraí, mas o império é romano, como é que é esse negócio? O império é romano, a língua é latim. Por que o grego? Porque ainda sob a influência do império do tempo de Alexandre, ele fez o grego se tornar a língua oficial, a língua comercial, a língua utilizada em toda a região. Daí vem a ideia de língua comum, todos falam. Daí vem a palavra koinonia, todos estão em comum. Todos agem da mesma forma. Esse texto, quando fala que a igreja perseverava na comunhão, está se referindo à ideia de que essa igreja, ela caminha com coisas em comum. Ela tem unidade, ela tem algo que as aproxima, ela tem, vamos dizer assim, uma mesma camisa, como se fosse a camisa do Brasil, que une todos os torcedores, por mais que os times sejam diferentes, não é verdade? É o que a gente espera. A gente não espera que na Copa América, é claro, respeitando a nacionalidade de cada um, né, vai com a sua camisa, mas a gente aqui vai colocar a do Brasil, mesmo sendo venezuelano, né? Não, cada um torce para o seu país. O comum significa há ideias claras que nos unem, que nos fazem um, que nos colocam na mesma condição. Há 5 expressões aqui que demonstram como que essa comunidade era vista na igreja primitiva. O versículo
44, ele vai dizer, primeiro, todos os que criam estavam juntos. A igreja gostava de estar junto. Isso é uma expressão, demonstração da comunhão. Afirma que eles tinham tudo em comum. E a ideia aqui é de os espaços ocupados por eles eram espaços que serviam a todos, não havia restrições, não havia divisões. Isso é uma expressão da comunhão. Afirma que eles vendiam as suas propriedades e bens. A ideia aqui não é de vender para ter lucro, a ideia aqui é de vender para o bem comum. A ideia aqui é de a pessoa ter a sua liberalidade em questão. A pessoa sabe que há necessidade e sabe que existem pessoas que estão carentes e ele tem condições, ele liberalmente vendia suas propriedades, vendia seus bens, trazendo um retorno para que houvesse um bem comum. A outra palavra que é usada aqui, distribuindo o produto entre todos. Quando se fala distribuindo entre todos, significa que a totalidade, ou seja, a comunidade estava sendo observada e havia um interesse em que todos tivessem uma igualdade na sua forma de viver, nos seus bens, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, em todos os contextos. A igreja zelava pela igualdade entre todos. E no final, expressa a quinta forma ao dizer, à medida que alguém tinha necessidade. Então essa igualdade, ela não era uma distribuição simplesmente para que todos fossem iguais. Era uma distribuição para que não houvesse entre eles ninguém que padecesse de alguma necessidade. É muito interessante pensar nessa visão, porque se você leu esse texto e ficou se imaginando numa igreja como essa, você deve estar com uma alegria intensa no coração. Não é verdade? Poxa, olha, como é que deve ter sido viver nessa igreja? Uma igreja que os irmãos, eles olhavam uns para os outros e se cuidavam, se amavam, se dedicavam, a ponto de aqueles que têm muito não desejarem o muito que têm, vendo um irmão que tem pouco precisar. Aquele que olha para a necessidade do outro e vai ao encontro da carência. Aquela igreja que está vivendo como se fosse apenas uma família, apenas um corpo, apenas um grupo. Tudo está em comum, sim. Só que nós vamos olhar já a partir do capítulo 5, no finalzinho do capítulo 4, que às vezes comunhão tem problemas. Comunhão tem problemas. E um dos destaques, se a gente for destacar um desses itens em cada vez, nós vamos perceber 5 problemas que podem acontecer. E esses problemas que podem acontecer com a comunhão, tem alguns que têm uns nomes que já foram já patenteados por outras pessoas, eu vou usar emprestado aqui, mas problemas que podem existir numa igreja que trabalha dentro dessa comunhão. Por exemplo, quando se destaca, se enfatiza apenas o estar todo mundo junto. Um grande pregador diz que nós podemos ter uma doença terrível na igreja chamada koinonite. O que é koinonite? Koinonite é mais ou menos uma necessidade que nós temos de estar juntos. E é muito gostoso quando você está próximo de alguém que você ama, não é verdade? Pertinho, abraçado, fazendo tudo em comum. Mas chega uma hora em que você precisa de uma coisa chamada espaço. E quando você precisa de uma coisa chamada espaço, e tem alguém grudado em você, é gostoso a comunhão? Por exemplo, naquele seu momento de solilóquio, aquele momento que você está querendo falar com você mesmo e o auditório que você quer é você também. Chega alguém pertinho para você e começa a conversar, bater papo, não dá vontade de cantar? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Dá vontade?
quando você está reflexivo. Veja bem, às vezes, nós esquecemos que a comunhão, ela respeita espaços, que a comunhão, ela conhece o próximo, mas muitas vezes corremos o risco de pensar que comunhão é simplesmente estar todo mundo junto, todo mundo no mesmo lugar, todo mundo o tempo todo, e isso pode se tornar um grande problema. Aí não dá para cantar que é precioso, que é uma bênção estar desenvolvendo a comunhão. Mas é um desvio. Precisamos e queremos estar juntos, mas precisamos entender que isso tem que ser dentro de um equilíbrio. Uma outra palavra que, por favor, não vamos confundir com ideologia, é o que se expressa na palavra tinham tudo em comum. Essa é a base para a ideia do comunismo. O comunismo seria a ideia de que todos nós temos que compartilhar sobre uma administração e a nossa visão tem que ser igual para todos. Gente, isso é maravilhoso quando a gente está na parte de baixo da média. Quando a parte é a de cima, diz que foi feita uma vez uma experiência em sala de aula. O professor disse que a nota registrada no histórico seria a nota, seria a média de todos. Então era coisa simples, dava-se uma prova. Um aluno tirava 5, outro 6, outro 7, outro 8, outro 9 e outro 10. Então tira a média que ficou para a turma seria registrada no histórico como a média de todos. Ora, naturalmente, com um determinado tempo, alguns começaram a perceber que não adiantava estudar, que eles estariam carregando os outros nas costas. Então eles começaram a perceber que se é pela média, então, tem dois grupos. Um vai dizer o seguinte: para que eu vou estudar? Né? O Paulo está ali, o Paulo vai tirar 10 lá, vai garantir a nota da gente, não é verdade? Então deixa eu ficar na minha, que ele garante a minha nota. E assim a coisa foi caminhando, de forma que aquela turma que tinha uma média alta, à medida que as provas foram passando, foram caindo na média, até que se igualaram pela nota mínima que eles conseguiam alcançar. Bom, ter tudo em comum é uma bênção, mas quando todos têm o mesmo interesse de oferecer o melhor, quando você começa a viver ao lado de alguém que não está interessado em oferecer o melhor, ter tudo em comum pode ser um fardo, um atraso. E esse tipo de comunhão, esse tipo de companhia, eu garanto que se chegar no seu grupo, lembra seu tempo de escola, quem não está lá, e quem está, lembra agora. O professor fala, trabalho em grupo, você fica feliz da vida. Aí fala, fulano vai estar no seu grupo, você não vai querer cantar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Não, fulano, ele atrasa, diminui a nota. Às vezes esse tipo de comunhão dá problema. Uma outra palavra que é colocada e que às vezes o destaque pode trazer é exatamente a ideia do vendiam suas propriedades e bens. Isso é uma bênção. Mas quando se faz com verdadeiro desejo de abençoar aos irmãos, muitas vezes isso é feito por vaidade. E esse exemplo nós vamos ver logo em seguida no capítulo 5. Barnabé, um homem cheio da graça de Deus, José, aqui chamado Justo, ele tem uma propriedade, vende, distribui, traz, entrega aos pés dos apóstolos, para que através dos seus recursos a igreja possa ser abençoada, os irmãos possam ser abençoados. Pouco depois, aparece um casal, Ananias e Safira, e Ananias combina com Safira, né? Mulher, nós temos um campo bom. Olha, talvez se a gente fizesse a venda desse valor, desse campo, poderia abençoar tanto a nossa igreja, talvez até chegasse quase metade das cotas necessárias para abençoar a nossa mudança para a igreja nova. Não, na época eles não queriam mudar, né? Que bênção, vamos pegar e vamos vender? Vamos. Aí vendeu.
resolveu, pegou aquele dinheiro, falou, é muita grana para poder dar para a igreja. O que a gente vai fazer? Vamos reter uma parte, vamos entregar a outra. Mas isso vai dar um problema. O problema, primeiro, é que o que foi antes de nós, ele entregou tudo. Se não entregarmos tudo, a igreja vai entender mal. E não vai ficar bem para a gente. Então vamos fazer o seguinte: entre nós, quando alguém perguntar por quanto vendeu, diz que foi tanto, a gente fica com a nossa parte e o restante a gente entrega, e é muita coisa, eles vão ficar felizes, não vai ter problema nenhum. E por vaidade, eles não precisavam dizer que não foi tudo, que foi tudo. Eles podiam dizer, olha, nós oferecemos metade, nós oferecemos 10%, nós estamos trazendo uma oferta, o dinheiro é deles, era tudo deles, mas eles queriam passar para a igreja uma ideia de que eles eram liberais, de que tinham todas essas condições, e o resultado é que quando chegaram perante a igreja, o Espírito Santo denunciou a mentira, não o ato. E aquilo, ao invés de alimentar a comunhão, trouxe morte, trouxe problemas. A vaidade traz problemas para a igreja. A outra expressão que está aqui, e quando ela é ressaltada, distribuindo o produto entre todos, muitas vezes vai gerar entre nós a ideia da preguiça de produzirmos, porque se temos para receber, não precisamos correr atrás. E aí eu volto a dizer, quando você tem alguém que só aparece para conversar com você, porque precisa de alguma coisa, é que mesmo que não precisa, né? Não tem aquele tipo de pessoa que vem andando de longe e você fala, vai querer alguma coisa, não tem? Aí ele vem andando e você vem dizendo, como é precioso. Ninguém vai querer cantar esse cântico depois de hoje mais. Desculpa, né? Às vezes a preguiça, ela acaba com a comunhão. E a última palavra, à medida em que alguém tinha necessidade, quando enfatizamos na igreja a necessidade, a comunhão se perde, porque muitas vezes a gente se acomoda, a gente esquece de conquistar, de ir atrás, de lutar. Irmãos, é interessante, não é? A comunhão é um dos itens essenciais para a igreja. E quando se fala de perseverar na comunhão, se fala de algo que não é feito com facilidade. Não está dizendo em momento algum na Bíblia que conviver bem ou ter tudo em comum com os irmãos é uma coisa maravilhosa, bênção, como muitas vezes pregamos, como muitas vezes cantamos. Ao contrário, quando resolvemos perseverar na comunhão, vamos entender que esses propósitos e essas enfermidades vão ser encontradas na nossa caminhada. Encontraremos verdadeiramente dentro da nossa igreja, aqui e em qualquer lugar, pessoas que querem estar juntas por um propósito claramente bíblico, claramente saudável e que são prazerosos, mas vamos encontrar irmãos que querem estar juntos simplesmente porque não sabem ou não tem outro propósito, que querem estar por estar e nada mais. E a Bíblia nos manda perseverar na comunhão. Encontraremos esses irmãos que querem ter tudo em igual, mas não querem ter a mesma luta, a mesma disposição, e a Bíblia nos manda perseverar na comunhão. Encontraremos os irmãos vaidosos, preguiçosos, acomodados, mas a Bíblia nos manda perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão. A questão então é, como fazer isso? Presta atenção. Presta atenção. Não é agora para você falar assim, puxa vida, o pastor está lembrando do filho, do irmão, da cunhada, da tia, da vizinha, do meu esposo ou da minha esposa. Ou está descrevendo fulano de tal. Não, quando fala de perseverar na comunhão,
A Bíblia está dizendo de você. Está falando de mim. Lá no seminário nós temos chamado cada seminarista para bater um papo no grupo, para perguntar sobre como está a sua vida espiritual e como está o seu relacionamento devocional com Deus e com a turma. E num determinado momento a gente olha para a pessoa e pergunta sobre os problemas que ela tem atravessado. E é tão gostoso a gente falar dos nossos problemas, não é? E aí perguntamos, e como é o seu relacionamento com o seu espelho? Como é que você está quando você olha no espelho e diz assim, poxa, fulano de tal é muito chato. Aí você olha no espelho, e esse fulano que está atrás do espelho, como é que é? Fulano de tal não acrescenta nada na minha vida. Vocês já ouviram alguém falar isso? E quando você olha no espelho, aquele fulano que está do outro lado, acrescenta alguma coisa na vida do irmão? Somos chamados a analisar a nossa capacidade de perseverar, tanto no propósito de viver a comunhão para com a igreja, quanto no propósito de manter a comunhão, mesmo com aqueles que não atendem às nossas expectativas. Deus não nos dá o crescimento apenas fazendo vestir a mesma camisa de um time, ou trabalhar na mesma função, no mesmo ministério pelos dons. Deus trabalha a nossa comunhão, mandando muitas vezes pessoas que precisam ser amadas por não nos amarem. A ordem de Jesus é: amai os vossos inimigos, intercedei, e isso tudo está envolvido na palavra comunhão. Paulo, ele vai abordar essa palavra comunhão de uma forma muito distinta do que está expressa aqui em Lucas. Na carta aos Filipenses, ele faz 3 aplicações da palavra koinonia muito interessantes que devem ser usadas para a nossa meditação. Ele trabalha a comunhão como uma forma de participação na igreja, uma forma de vivenciar na igreja aquilo que deve gerar na igreja vida. Em outras palavras, ao perseverarmos na doutrina dos apóstolos, nós mantemos a nossa fidelidade, a nossa fé, o nosso compromisso com aquilo que nos foi ensinado. Ao perseverarmos na comunhão, nós geramos vida, irmandade, geramos a presença de Cristo em nossa vida, participamos, tanto que a palavra ceia é chamada de participação na comunhão. Somos chamados à comunhão como uma família. Ele fala 3 palavras, 3 vezes em Filipenses e uma em Filemon, mostrando os 4 aspectos da comunhão da igreja. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 5, quem quiser acompanhar aí, ele diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o princípio até agora. Ele fala que comunhão é participar na proclamação do Evangelho, é uma participação viva e ativa naquilo que nós cremos, naquilo que nos foi ensinado, na mensagem que foi trazida ao nosso coração. A palavra aqui, essa palavra participando, é a mesma palavra comunhão. Ou seja, tendo em comum uma mensagem que nos une, que nos identifica. Que mensagem é essa, irmãos? É o Evangelho do Senhor Jesus. O primeiro aspecto da comunhão dentro da igreja é a mensagem que nós temos em comum. Todos nós acreditamos na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Essa é uma das razões principais porque todas as manhãs e as noites nós lemos aqui um trecho da nossa confissão de fé de Westminster. Não é que a confissão seja a palavra, mas nós declaramos essa palavra, nós confessamos, nós anunciamos que somos o povo que vive através daquilo que Cristo nos ensinou. O primeiro aspecto da comunidade é que em qualquer lugar onde estivermos, juntos ou separados,
tendo o mesmo acesso ou acessos diferenciados, nossa mensagem é a mesma. Somos identificados como pregadores e proclamadores do mesmo evangelho. Nós não temos uma mensagem que nos distingua. Apesar de sermos muitas vezes separados hoje por ideologias, pentecostal, tradicional, liberal, reformado, carismático, escolha o nome que você quiser. Se esses nomes se destacam em relação ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, vivemos uma doença, não vivemos uma comunhão. A comunhão é a certeza que temos que a mensagem pregada por Jesus é viva em nosso coração. É nessa mensagem que nós podemos dizer que somos irmãos. É nessa mensagem que podemos vir para a casa do Senhor no domingo de manhã e ouvir a pregação e sair daqui edificados. É essa mensagem que nos faz olhar e entender que nós não temos caminhos diferentes, seja no domingo, na segunda, na terça, em qualquer dia da semana. O nosso caminho é buscar o local onde nós nos encontramos para conhecer essa palavra, compartilhar essa palavra, vivenciar essa palavra, distribuir segundo a palavra, receber segundo a palavra, amar e ser amado segundo a palavra do Senhor. Temos uma palavra que nos ordena a viver a comunhão. E temos um Senhor que prometeu que estaria conosco todos os dias, para que esse mandamento se tornasse vivo. Mas temos que perseverar. Temos que perseverar. Não é fácil ter comunhão com os irmãos. Não é fácil. Principalmente com aqueles mais chatos. Não é? Todo mundo fala, eu olho aqui, gente, a Cíntia me denuncia, eu denuncio a Cíntia, né, irmão? É que contam no seminário, né, Daniel, que existem 3 matérias chamadas piadologia sem graça. Quase todo pastor gosta de contar piadas sem graça. Já repararam? Aí a gente tem uma técnica de como contar e fazer o pessoal rir. Porque mais importante é rir do que contar. E nem assim dá graça. E a gente às vezes persevera e insiste nisso. E de vez em quando a gente olha para os irmãos fazendo assim, meu Deus. E o pior é que a gente às vezes não aprende, a gente acha que isso é positivo. E vai contar outra, e vai assim. E chega num determinado momento que você diz, não suporto mais. Olha eu defendendo a nossa causa aqui. Quando o pastor ficar assim, você persevere na comunhão. Persevere, ame. Esse é o mais simples. Nós somos chamados porque temos uma mensagem que nos une, a mensagem de Cristo. A segunda palavra que Paulo usa em Filipenses, no versículo 7, ele diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque todos vocês são participantes, koinonia, vocês comungam a mesma graça comigo. Nós temos um único Salvador, somos participantes no ministério de Cristo. O que nos une é a certeza de que não foram nossos méritos que nos trouxe a salvação, mas foi a graça do Senhor Jesus. O que nos une é a cruz, é o sepulcro vazio, porque Ele não está lá, Ele ressuscitou. O que nos une é a certeza de que, seja eu o mais nobre ou o menos nobre, Cristo é a verdadeira razão de estarmos aqui como igreja. Às vezes existem algumas coisas dentro da igreja que são maravilhosas. Eu fui num retiro uma vez e descobri 2 pessoas trabalhando numa comunhão maravilhosa. Depois eu descobri que um era o diretor de uma empresa e o outro era um ajudante que
que fazia os serviços gerais da mesma empresa. Na verdade, todos os dias ali estava o irmãozinho que limpava o escritório do diretor da empresa. Naquele retiro, o encarregado do setor de limpeza era esse irmãozinho. E um dos funcionários que estava ali trabalhando, sob as ordens deste, era o diretor da empresa. E a responsabilidade que ele tinha era de manter limpo os banheiros do retiro. Quem já foi em acampamento sabe que tarefa difícil é essa. Agora você imagina, no dia a dia, aquele que é o ajudante lá, os serviços gerais, dando ordens para o seu diretor. O banheiro das mulheres está sujo, vai lá limpar. Cristo tira de nós status numa hora dessa. Cristo tira de nós a vaidade, nos faz entender que nele nós somos um, independente do que temos ou perdemos, do que temos ou não temos, do que ganhamos ou perdemos. A salvação foi dada por um ato de graça para pessoas que não mereciam nada. Eu posso ser o mais culto ou o menos culto, o mais rico ou o mais pobre. Eu posso ser de família mais tradicional ou de família que não tem tradição nenhuma. A graça de Cristo nos coloca no mesmo patamar, miseráveis pecadores, alcançados para serem bênção, para serem luz. Quando olhamos para um outro irmão e tendemos a fazer deles uma figura, uma caracterização a partir de nós, seja para superior ou para inferioridade, lembra, somos iguais em Cristo, somos um só em Cristo, e Cristo nos une, somos participantes da graça com os irmãos. No capítulo 3 de Filipenses, o versículo 10, Paulo expressa novamente essa palavra, ao falar que a comunhão existe, um aspecto da comunhão na igreja é a participação nas aflições. Ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos meus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Ele fala tomar parte nos seus sofrimentos. Essa palavra é a palavra comunhão, no versículo 10 do capítulo 3. Tomar parte, irmãos, talvez esse seja o aspecto da comunhão que mais nos toca, porque todos nós passamos por lutas e aflições na nossa vida. Toda vez que eu leio uma postagem no grupo da nossa SAF, né, não só das orações, mas especialmente nessa luta que a gente tem vivido em intercessão e clamor pela Bia, eu percebo que tem uma igreja lutando junto no sofrimento de uma pessoa, e isso fortalece. Quantas e quantas são as vezes em que a gente para e alguém abre o coração, e quando abre o coração, ao invés de encontrar o que o mundo costuma fazer hoje, se afastar, porque isso vai me dar problema, eu não quero me envolver com isso, a igreja diz: como posso te ajudar a carregar a sua dor, a sua angústia? Paulo expressa isso. Em inúmeros momentos, Paulo demonstra o quanto as suas lutas, desde que ele decidiu viver para a glória de Cristo, se tornaram intensas. Mas a palavra que ele fala aos filipenses é de gratidão. Irmãos, ele está preso injustamente, ele está num lugar difícil, e essa igreja resolve enviar para ele não ofertas, uma pessoa para que possa estar ao seu lado. Foi um irmão chamado Epafrodito que saiu de Filipos, atravessou uma viagem difícil, levando donativos de uma igreja que tinha somente esse amor para mostrar para Paulo, e ali fica Epafrodito junto com Paulo, encarcerado, para demonstrar amor. Se temos uma mensagem que nos une, temos um Salvador que nos une,
O sofrimento do próximo é o nosso sofrimento. Paulo diz aqui aos Filipenses: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas não é aquela coisa de estar todo mundo feliz, você chega e começa a rir junto e vira para o do lado e pergunta assim: está rindo de quê? Não, você está rindo porque a vitória do outro é sua vitória, a alegria do outro é a sua alegria. Também o choro. Não é porque eu conheci um amigo que ele fala assim: não sei o que acontece comigo, quando eu chego no velório eu já começo a chorar, e nem sei aonde está a pessoa ainda, nem sei qual velório, mas o ambiente me faz chorar. Ele falou assim: eu seria tinha uma profissão, né? Pessoa, como? Carpideiras, são os choradores oficiais de velório. Ele falou: eu seria perfeito para esse lugar. Mas não é esse tipo de choro. É o choro porque você sentiu a dor. É o choro porque você sentiu a angústia. É o choro de alguém que está disposto a carregar no colo o outro. Eu me lembro de um momento na minha vida em que eu passei uma grande aflição no ministério. E nesse momento eu estava disposto, eu cheguei a fazer minha carta de exoneração e entregar no conselho, entendendo que não havia mais condições de eu ser pastor. Estava em lutas difíceis. E o primeiro ato de amor que eu vi daqueles irmãos foi pegar aquele documento, não abriram, rasgaram, jogaram no lixo e falaram assim: o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. A igreja mostrou carinho. Um dos atos inesquecíveis para mim, um irmão que me procurou, depois a gente foi jogar um futebol, terminou, ele parou, olhou para mim e disse assim: pastor, eu não sei o que te falar, então me deu um abraço, chorando, e disse: eu te amo. Eles sentiram a minha dor. Eles choraram o meu choro e se alegraram na minha alegria. Aquela palavra ele nem sabia o que estava falando. Nem lembra. Um dia eu encontrei com ele e falei: você lembra que você fez isso? Ele: não lembro. Mas o sentimento é o mesmo, até hoje. Mas ele agiu. A comunhão nos faz importar com os irmãos, independente de serem próximos ou distantes. Paulo diz que comunhão é participar nas aflições, porque temos uma história em comum. E em Filemon, no versículo 17, Paulo diz assim: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Essa palavra companheiro vem da mesma origem. Se você considera que tem comunhão comigo, então receba quem? Um escravo fugitivo, chamado Onésimo, que te deu prejuízo, que fugiu e veio para Roma, e curiosamente foi preso e ficou no mesmo lugar que eu. E enquanto estávamos conversando, eu apresentei Cristo a ele, e ele entregou a sua vida a Jesus. E ao entregar a sua vida a Jesus, não achou que todas as suas dívidas estavam pagas. Ao contrário, ele entendeu que tinha uma grande dívida com o seu Senhor, que lhe tratava bem, e que ele deveria voltar para pagar essa dívida. Mas ele tinha medo, porque poderia ser executado pelo que fez. E Paulo agora escreve a carta e diz para Filemon: trata-o como se fosse irmão. Se você realmente é companheiro, se você realmente trilha a mesma caminhada comigo, se você realmente entende que o que temos é uma comunhão. Ser companheiro às vezes é difícil, principalmente quando a caminhada vai para o lado contrário. Principalmente quando alguém chega para você e diz assim: tá precisando de uma carona? Tô. Tá indo para onde?
Eu fiz essa bobeira, desculpa a palavra bobeira, né? Com um irmão, porque eu moro no Maracanã, né? E eu estava no Meier, e esse irmão mora na Tijuca. Qual o problema, né? Tranquilo. Aí era de noite, já era 10 e pouco da noite, falei assim, quer uma carona? Quero. Aí entramos no carro, na hora que saímos do carro, ele falou assim, pastor, eu já te falei que eu mudei, né? Ah, é, irmão? Você mudou? Está morando onde agora? Eu estou em Campo Grande. Quase fui visitar o Fernando. Eu virei para ele e falei assim, sério? Entendeu que nessa hora é difícil ser companheiro? Você já deu a palavra. Está a 10 minutos de casa e ofereceu uma carona que vai durar. Quando eu fui pastor em Friburgo, tinha um presbítero que toda vez que terminava a reunião do conselho, ele me chamava para levar um outro presbítero em casa, que estava tarde, às vezes era 1 da manhã. Quem conhece Friburgo, né? Era mais ou menos 40 quilômetros da igreja até a casa dele. E falava assim, vamos levá-lo? Ele falava assim, pastor, quer uma carona? Eu, quero. Então vamos, mas eu vou levar o presbítero em casa primeiro, tá bom? Eu, tranquilo. Só que eu morava a pé a 5 minutos da igreja. E ele morava a 10 minutos de carro. Não, nem 10 dava de carro. E a gente fazia isso. Irmãos, era uma maravilha. Graças a Deus, no caso da história que eu contei, o irmão disse depois, é brincadeira, eu estou morando na Tijuca mesmo, né? Mas eu já estava me preparando para levá-lo em Campo Grande para honrar a palavra. Irmãos, ser companheiro significa que mesmo nas horas de adversidade, estamos juntos, entendeu? Isso não é só o TMJ que a gente manda por redes sociais, não. Estamos juntos mesmo. É Filemão recebendo a carta e dizendo assim, cara, eu vou perdoar esse sujeito, porque você é meu chapa. Ainda fala essa palavra hoje? Isso é velho pra caramba, né? Hoje como é que fala? Você é o quê? Você é parceiro, é parça? Também, aí, estou me modernizando, né? Estamos juntos, somos parceiros. Não vou te deixar sozinho nessa empreitada. Conta comigo, porque temos uma mensagem que nos une, um Salvador que nos identifica nas aflições. Estamos juntos, na caminhada, estamos juntos. A igreja é o local onde a comunhão reflete uma mensagem que nos torna o Evangelho. O Evangelho que nos foi trazido por um único Salvador que reconhecemos como nosso Senhor. Em Cristo a nossa história passa a ter o mesmo enredo e o nosso caminho a mesma direção. Por isso temos que estar juntos e ter tudo em comum. Não é por querer apenas companhia, não é por viver uma filosofia ou uma ideologia de comunidade, de ter tudo em comum, mas é porque Cristo é o nosso Senhor e a nossa mensagem nos une nas aflições e durante a caminhada, em toda a caminhada. Por isso nós podemos nos dispor a contribuir, não por vaidade, mas por entender essa palavra transformadora no nosso coração. Por isso somos levados a atender às necessidades dos irmãos. Por isso somos levados a buscar essa identidade em Cristo que nos une, nos aproxima, nos faz um em Cristo. Isso é a nossa comunhão. Isso é o que nós devemos perseverar. É neste ponto que somos chamados a ser uma igreja participante da vida de Cristo e da vida dos irmãos. Feche os seus olhos. Quero te desafiar nessa manhã a pensar nessas palavras. Eu quero te desafiar a pensar olhando no seu espelho, não olhando nada que tenha atrapalhado ou que esteja com possibilidades de atrapalhar a sua comunhão com a igreja, com os irmãos. Eu quero te convidar a olhar para dentro de você e te
perguntar: você tem compreendido essa mensagem transformadora e poderosa que alcançou a sua vida, que se chama o Evangelho? Essa mensagem que apresenta um Salvador que une todos nós como um só povo, um Salvador que nos faz entender que na alegria dos irmãos nós nos alegramos e na tristeza nós sofremos, mas em qualquer momento da caminhada nós podemos olhar para o lado e entender que alguém está junto conosco, alguém que tem a mesma fé, que crê no mesmo Senhor, alguém que passa pelas mesmas lutas, alguém que precisa de nós, como nós precisamos de alguém. Eu tenho certeza, irmão, que se você tiver essa postura, se você tiver essa perseverança, um dia alguém vai estar num canto, sozinho, e vai ver você chegando na direção dela. Aí sim ela vai cantar: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Que seja essa a comunhão que nos faz Igreja Presbiteriana das Américas. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Deus, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu louvo porque nada existia em nós que pudesse alcançar a tua benevolência, a tua graça, chamar sua atenção. Mas o Senhor, ó Deus, se fez presente na nossa vida, na nossa história. O Senhor foi a mensagem viva do amor de Deus que alcançou o nosso coração. O Senhor foi o abraço eterno do Pai, que mostrou tanto amor, tanto carinho, e nos trouxe para a sua família, chamando-nos de filhos, quando não merecíamos sequer um toque da tua presença. Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos colocou em uma família em que não todos estão completamente curados, onde eu também tenho minhas dores, minhas mágoas, minhas enfermidades, onde muitas vezes a comunhão que era para ser tão fácil se torna difícil por causa da vaidade, da preguiça, do comodismo, ou por causa dos excessos, das cobranças. Mas o Senhor não me manda escolher a quem devo amar. O Senhor me manda amar como somos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos essa comunhão, que sabe que pode ter seus momentos de altos e baixos, mas estamos juntos na mesma caminhada, na mesma estrada, na mesma história, guiados pelo mesmo Senhor, que nos ordena que vivamos em comunhão uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a ver essa igreja cada dia mais repleta de servos, filhos e filhas prontos para viver a comunhão no Senhor Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.